Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Family Psicomental. Sou Marcela, enfermeira com especialização em psiquiatria e saúde mental. Nesse vídeo vou dar continuidade na série A Existência de Deus. Qual a importância desse conhecimento na saúde mental das pessoas? Deus existe? Hoje vou explicar como a neurociência entende o comportamento humano. Fique comigo até o final dessa série e descubra a resposta para essas e outras questões, logo após a vinheta. No primeiro vídeo dessa série, eu fiz uma síntese de como a ciência explica a criação. No segundo vídeo, eu fiz uma síntese sobre como a teologia interpreta a criação. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Hoje eu vou fazer uma síntese de como os pioneiros da neurociência explicam a evolução da mente humana. Os estudos científicos sobre saúde mental podem ajudar o homem em seus conflitos da mesma maneira que a espiritual, porque os seres humanos são trinos, ou seja, físico, mental e espiritual. Para o homem viver em harmonia com seus ideais e com o mundo, ele precisa cuidar e desenvolver não só a parte física, porém cuidar e se desenvolver de forma holística, que significa mente, corpo e alma. Quando as pessoas ignoram a sua integridade, começam os conflitos, os sofrimentos e os questionamentos, tais como: eu não acredito em Deus porque ele não existe. Se existisse, não iria permitir tamanha injustiça com a humanidade, permitir que a humanidade passasse por fome, guerra, medo e miséria, permitir que tantas pessoas boas sofressem por causa de pessoas egoístas, ambiciosas, corruptas e maldosas. A lista de questionamentos é enorme. Por que Deus não faz isso ou aquilo? Por que Deus permite isso ou aquilo? Se não fosse trágico, seria cômico. Na verdade, o que a maioria das pessoas querem é conforto para suas mentes doentes. Na psicanálise, isso é denominado de perversão. E se você quer ter uma saúde mental legal, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações desse canal. A ciência do cérebro é sem dúvida uma das áreas mais relevantes da atualidade. É um legado de Sigmund Freud para a neurociência. Ele foi precursor em sua tese do inconsciente. Segundo ele, o homem não é dono de sua própria casa. A neurociência é um campo de saber que estuda a mente a partir da análise física dos processos cerebrais. Freud foi um médico que é considerado por muitos o pai da psicanálise e da neurociência. De acordo com Freud, a psicanálise é o nome de um procedimento para a investigação de processos mentais. Esses processos são quase inacessíveis por qualquer outro modo. De acordo com a teoria da personalidade de Freud, desenvolvida sobre seus estudos da psicanálise, o ego, o superego e o id são instâncias que formam a psique humana. A psicanálise de Freud é um conjunto teórico que apoia um método de investigação clínico e um método de cura pela palavra. A psicanálise traz a ideia do inconsciente como a parte mais significativa dos processos mentais, influenciando todo o modo de viver dos sujeitos. Para Freud, o inconsciente é constituído de desejos e pulsões que, reprimidos, podem gerar efeitos nocivos à saúde psíquica do sujeito. O objeto de estudo da psicanálise concentra-se na relação entre os desejos inconscientes, os comportamentos e os sentimentos vividos
pelas pessoas. As três grandes estruturas clínicas caracterizam-se por neurose, psicose e perversão, sendo que cada qual representa um modo peculiar de funcionamento que repercute nas relações em que o mesmo estabelece com o contexto social em que o sujeito está inserido. Esses são precursores de todos os estudos que deram início ao tratamento eficaz da doença mental. Freud foi um médico interessado em achar um tratamento para os sintomas neuróticos ou histéricos dos pacientes. Portanto, ao estudar seus pacientes, Freud acreditava que seus problemas se originavam da não aceitação cultural. O que isso tem a ver com a existência ou não de Deus? Significa que negar a existência de Deus ou sua essência moral é uma maneira de se proteger psicologicamente de seus próprios desejos e pulsões negativos. Ao invés do ser humano reprimir as pulsões e desejos nocivos, ele nega as consequências para se proteger do julgamento de sua própria moral, levando os conflitos internos para fora como se fossem externos. A busca pelo entendimento de como o cérebro funciona e a relação entre nossos corpos e os processos mentais já estavam presentes nas primeiras organizações da civilização. Os filósofos gregos, maiores influenciadores da neurociência ocidental, já teorizavam sobre a função do cérebro. Determinaram o cérebro como o órgão responsável pela razão e emoção. Em conjunto com os fisiologistas, tinham plena convicção de que o cérebro era um órgão fixo e imutável. Porém, Mary Diamond, uma cientista que teve um segundo olhar sobre a linha de pesquisa do grupo em que trabalhava e fez a descoberta que revolucionou a neurociência. A cientista e educadora Mary Diamond, uma das fundadoras da neurociência moderna, foi uma das primeiras a publicar evidências de que o cérebro pode mudar com a experiência e melhorar com o enriquecimento, ou pode retroceder com o empobrecimento, o que hoje é chamado de neuroplasticidade. Diamond mostrou que os componentes estruturais do córtex cerebral podem ser alterados por ambientes enriquecidos ou empobrecidos em qualquer idade, desde o pré-natal até a velhice. Um córtex enriquecido mostra maior capacidade de aprendizagem, enquanto um empobrecido mostra menor capacidade de aprendizagem. Esses resultados de mudanças de paradigma, publicados em 1964, ajudaram a lançar a moderna neurociência. Explorou as diferenças entre o córtex e a ligação entre o pensamento positivo e a saúde imunológica. Nos humanos, a estimulação cognitiva aumenta a circulação de linfócito T CD4 positivos, apoiando a ideia de que a imunidade pode ser voluntariamente modulada. Em outras palavras, que o pensamento positivo pode afetar o sistema imunológico. Também conclui que os resultados de suas pesquisas demonstraram ao menos 5 fatores importantes para um cérebro saudável: dieta, exercícios, desafios, novidades e amor. Os estudos de Diamond quebraram o paradigma de que o cérebro era uma estrutura estática que não mudava. Foi ela quem determinou os 5 fatores para ter um cérebro saudável. Provocou uma revolução na forma que enxergamos o cérebro e sua comunicação com o nosso organismo. Os achados dela são base de estudo da fisiologia e psicologia. Ajudam cuidadores a fornecerem maiores possibilidades de desenvolvimento às crianças, os jovens, os adultos e idosos. Por mais que as pessoas negam, as ciências caminham para descobertas
que há milhares de anos estão à disposição das pessoas. A cura e a solução de problemas da vida da sociedade como um todo é interno e não externo. Todos os grandes líderes religiosos, como Maomé, Buda, Mahatma Gandhi, Dalai Lama, Martin Luther King, João Calvino e Madre Teresa de Calcutá, sempre edificavam a eles mesmos primeiro e depois transformavam suas circunstâncias. Edifique a si mesmo e não tente mudar as coisas. Você atrai para si tudo que é consciente de ser. Não é pela força ou violência, mas pelo amor. No livro Sua Fé é Sua Fortuna, do metafísico e teórico Neville Goddard, está escrito: a fé do homem em Deus é medida pela sua confiança em si mesmo. Deus é a consciência incondicional da existência, concebendo-se ser como homem. A neurociência explica o comportamento do homem entendendo que o cérebro é um órgão, porém, a mente é o pensamento. Os pensamentos, sentimentos, emoções e ações positivos geram resultados positivos. Da mesma forma que pensamentos, sentimentos, emoções e ações negativos geram resultados negativos. Você pode ser indiferente, negativo ou positivo como a estrutura de um átomo. Você possui toda a liberdade para escolher. Porém, o seu livre-arbítrio te dá toda a possibilidade de escolher as sementes que você vai semear ao longo do pomar da sua vida. Porém, a colheita é obrigatória. Chegamos no ponto central de nossa série sobre a existência de Deus e como isso pode influenciar na saúde mental das pessoas. Saiba que essa informação é de suma importância para toda a criação e tudo que existe no universo e fora dele. No próximo e último vídeo dessa série, vou deixar claro por que a existência ou não de Deus pode mudar tudo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Não perca! Fica a dica!